Ora, muito boa tarde a todas as pessoas presentes aqui no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e também às que nos acompanham nas redes sociais, tanto àquelas que já nos acompanham desde manhã como àquelas que agora se juntaram a nós. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sem mais demoras, vamos iniciar então o primeiro painel da tarde do primeiro Fórum Portugal contra a Violência, que decorre ao longo do dia de hoje e de amanhã. A moderar este painel vamos ter então Helena Leitão, representante portuguesa no Grevio. Da vossa esquerda para a vossa direita temos Ricardo Loureiro, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Temos também a capitão Andreia Sofia Amaral Lopes, da Guarda Nacional Republicana. E nesta cadeira que temos vazia não vamos ter ninguém sentado porque a terceira participante, portanto, a Zelinda Cardoso, falo através das plataformas digitais e a Zelinda Cardoso é, então, do Instituto Nacional da Administração. Helena, a palavra é sua. Eu não sei... Está a funcionar. Muito boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui na Universidade e no auditório onde, pela primeira vez na minha vida, ouvi falar da Convenção de Istambul. E, portanto, isto tem algum valor também sentimental para mim, mas vamos diretamente ao assunto que nos traz aqui hoje em sucessivos painéis. O nosso tema é essencialmente o capacitar. Capacitar para intervir, capacitar para melhorar na área de combate à violência doméstica e da violência contra as mulheres. E na sequência da Resolução 139/2019, a verdade é que foi estabelecido um ambicioso plano, podemos assim dizer, no sentido de não só tentar uniformizar linguagens, conceitos, modos de ação, como também, essencialmente, pôr todos os atores, chamemos-lhe assim, que intervêm nesta área, a trabalhar em conjunto e de forma coordenada e sistematizada, sempre tendo em vista esse objetivo último, que é melhorar a condição de acompanhamento das vítimas de violência doméstica até ao momento em que elas sentirem que se encontram ressarcidas, compensadas, que de algum modo o seu estatuto de vítima se perde. Eu ia começar, se calhar, aqui pelo Ricardo. Se eu rebatizar alguém, não se admirem, porque a minha memória para estas coisas é péssima, mas pronto, acho que acertei, não é, Ricardo? Eu ia começar pelo Ricardo, porque o Ricardo teve um papel, sendo da SIG, certo? Teve um papel muito, muito importante na elaboração do manual de formação, que depois, digamos assim, abrangeu e tentou englobar todas as intervenções sectoriais, uniformizar a linguagem e permitir que essas intervenções fossem feitas de forma articulada e o mais eficiente, da forma mais eficiente possível. Portanto, eu se calhar começava por levantar esta questão para o Ricardo, porque acho que foi quem começou mais de trás na elaboração deste plano de formação conjunta e colocar como é que as coisas estão a correr, expectativas para o futuro, como se costuma perguntar, como é que decorreu este primeiro ano de vida do plano de formação, do manual de formação, de tudo quanto foi feito nesta sequência. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu creio que o melhor contributo que aqui darei tem mais que ver com a preparação e os trabalhos e o planeamento e o estabilizar este plano de formação. Em termos da execução, eu diria que eventualmente as restantes companheiras e colegas de painel também estarão mais confortáveis e com maior apropriação da sua própria implementação. Relativamente a todo o trabalho e o grande grupo de trabalho que foi pensado e definido para este plano anual de formação, primeiro parece-me que é importante destacar que ele decorre de um cruzamento de diversas áreas governativas, de uma diversidade vasta de profissionais de áreas distintas e assentou muito na ideia de um trabalho colaborativo e de um trabalho em rede. Primeiramente, uma grande fase temporal em termos de grupos de trabalho alargados e depois foi-se estreitando para pequenas sessões de trabalho, para grupos mais restritos, nomeadamente pegando nos diversos referenciais que estão estabilizados no plano anual e, no fundo,
Posteriormente foram feitas diversas sessões de trabalho em grupos mais pequenos de definição de conceitos, de conteúdos temáticos, de perfis de entrada, perfis de saída, objetivos gerais, objetivos específicos. Precisamente porque, estando também o plano alinhado com as próprias orientações, quer do Grevio, quer da equipa de análise retrospectiva em homicídios em violência doméstica, quer da própria Comissão Técnica Multidisciplinar criada, e nomeadamente também no próprio relatório que esta Comissão acabou por elaborar, resulta claro desse relatório e consensual que, não obstante de que a diversidade de financiamento ao longo dos diversos quadros comunitários, e agora, no fundo, o Portugal 2020, e agora perspectivamos novamente um outro quadro comunitário, não obstante da diversidade de financiamento e do volume financeiro relativamente às dimensões formativas e também a esta dimensão da formação de públicos estratégicos na área da violência contra as mulheres e da violência doméstica, o que o relatório indica precisamente é, por um lado, uma necessidade de harmonizar conteúdos, portanto, há uma diversidade de linguagens conceptuais distintas e, portanto, isso resulta numa dificuldade, precisamente, depois do ponto de vista técnico. E do Designadamente tendo em atenção as diferentes áreas de que as pessoas provêm, não é? Exatamente. Também essa leitura que diferentes áreas têm diferentes interpretações, até conceptuais, muitas vezes até do mesmo conceito, e, portanto, esta necessidade de harmonização é consensual que era importante harmonizar. Por outro lado, a questão dos próprios modelos pedagógicos. Portanto, aqui também o relatório orienta muito num sentido de casos práticos e de aplicabilidade em contexto profissional e, portanto, esse reforço também do próprio modelo pedagógico e da dimensão pedagógica associada à própria formação. E uma outra das dimensões identificadas no relatório teve que ver também com a visão estratégica, e muitas vezes a visão estratégica passa, por exemplo, com a aferição e o diagnóstico de necessidades formativas de um determinado grupo, e, portanto, essas são algumas das limitações que foram identificadas e que, precisamente, depois todo este trabalho colaborativo com as diversas áreas governativas, desde a Secretaria de Igualdade, Administração Interna, Saúde, Educação, enfim, Trabalho, Sociedade Social, procuraram robustecer num instrumento de trabalho que não se esgota, evidentemente, no financiamento do âmbito do Portugal 2020, do qual está a ser executado. No fundo, aquele é um instrumento, aqueles referenciais são passíveis de ser replicados noutra qualquer situação, noutro qualquer contexto que assim se preveja. Então, no fundo, a ideia é pôr todos os intervenientes no processo, que de algum modo, no processo em geral, que de algum modo possam contactar com as vítimas de violência doméstica, a trabalhar em comum e de forma articulada. Sim. E, portanto, é essa a perspectiva de futuro, digamos assim, e que também está subjacente à formação que vai ser dada de acordo com este plano, sim, digo eu. Sim, o plano prevê 4 categorias profissionais. Uma das categorias são profissionais não especializadas, e que passam por referenciar situações de violência e eventualmente encaminhar para serviços especializados, técnicos e técnicas especializadas, e aqui sim já ao nível da intervenção, dentro das suas áreas de especificidade, evidentemente, os técnicos e as técnicas de apoio à vítima, e magistrados e magistradas judiciais e também do Ministério Público. No fundo, o plano prevê nos seus 2 referenciais, porque no fundo ele depois tem 2 ofertas formativas, aliás, uma oferta formativa A e uma oferta formativa B, e, portanto, também mediante essa oferta formativa, ele prevê precisamente a conexão, integra uma visão holística também, precisamente, da participação de todos e todas em termos de formativos. A propósito de plano de formação A e oferta de formação A e oferta de formação B, eu se calhar aproveitava para passar a palavra à doutora Zelinda exatamente Cardoso, do Instituto Nacional de Administração Pública, que tem desenvolvido agora falo a minha experiência pessoal, um excelente trabalho na área de formação da administração pública, para lhe perguntar como é que têm corrido as coisas, precisamente de acordo com este Plano Nacional de Formação na área da violência doméstica. Sei que já fizeram centenas de cursos de formação. Gostaria de saber um bocadinho como é que isso tem corrido, onde é que conseguiram arranjar formadores para então curto espaço de tempo, porque isto no fundo nem sequer foi um ano que decorreu desde o início deste programa que as coisas começaram a tomar corpo.
como é que tem sido a vossa ação, como é que têm conseguido estes resultados que aparentemente são francamente bons na área da formação, porque a formação não é nada que nasça de geração espontânea e, portanto, se nos pudesse falar um bocadinho sobre isso. Obrigada a todos, em primeiro lugar, pelo facto de estarmos aqui hoje a representar o INA. Efetivamente, está no plano a representação pela doutora Cátia Viveiros, que é de facto a pessoa que tem estado a acompanhar mais de perto no INA, esta divisão que está à frente também desta luta, como víamos, ainda há pouco referíamos, de facto que é um plano muito ambicioso, é um plano muito importante e temos, obviamente, todo o gosto em estar a contribuir para a operacionalização desta formação. De facto, tem sido uma articulação, ou tem exigido uma articulação muito profunda com as várias áreas que, desde 3 de maio, isto em termos de operacionalização da formação, tem articulado com o INA. Estamos aqui a falar, de facto, do MAI, da saúde, da justiça, da educação, da segurança social e do trabalho, portanto, são as áreas que estão aqui a colaborar connosco, num esforço muito grande para, depois, ao seu nível, entrarem em contacto direto com os seus organismos e identificarem as participações que fazem sentido naquele contexto particular, naquela área de governo e naquele serviço. E, portanto, é um esforço de coordenação muito grande. Tem sido, naturalmente, meritório o trabalho de todos os nossos interlocutores que estão mais diretamente em contacto com os serviços, que fazem depois chegar essa informação ao INA e as participações que vão ou devem estar depois nessas ações de formação. Portanto, este plano arrancou, como eu dizia há pouco, a 3 de maio de 2021, vai estar em operacionalização até junho de 2023. Neste momento, nós conseguimos, em termos de números de participações, para 2021 já há cerca de 1.500 participações, portanto 1.496, sendo que o número proposto inicialmente seria maior, mas, como a quem dizia antes, nós estamos neste momento a viver num contexto muito particular, num contexto com algumas restrições, exigente também para alguns setores de atividade e, portanto, as respostas no âmbito deste plano não foram, de acordo com aquilo que estava previsto, a 100%, mas também devido, obviamente, ao contexto que estamos a viver, eu penso que essa referência teria que ser feita aqui. Mas estamos já a recuperar, ou seja, já estamos em articulação também com as nossas áreas de governo, que estão envolvidas no projeto, e já estamos a recalendarizar este planeamento para podermos dar a resposta até 2023 e acolher as participações que temos aqui previstas, que são 9.180 participações até junho de 2023. E, portanto, é um objetivo bastante ambicioso que está, neste momento, a ser repartido em termos de esforços pelas áreas e serviços que estão já mobilizados, mas tem sido, obviamente, um gosto de estar a acompanhar e estar a participar e a ajudar na implementação deste plano. Estamos também já envolvidos numa outra candidatura que já foi submetida, já foi submetida e que irá abranger toda a área de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, e também para concluir em junho de 2023. E, portanto, é também um segundo contributo que vai ser financiado pelo Plano Lisboa. Há pouco referi à anterior candidatura que está a ser financiada pelo POINT, e, portanto, nós temos aqui, e bem, apoios para implementar e trabalhar nestas áreas e dar um melhor contributo que sabemos e podemos. E sabendo, naturalmente, que temos aqui imensas participações às quais queremos chegar e iremos, naturalmente, chegar com o esforço de todos.
A candidatura que foi submetida agora recentemente, que vai abranger a área metropolitana de Lisboa, também é ambiciosa, está neste momento uma previsão de envolvimento temos uma previsão de 3.000 participantes, mas o INA neste momento, pela estrutura que vai ter e pelo que está previsto em termos de futuros, irá ter capacidade instalada para provavelmente até chegar às 5.000 participações. E, portanto, é uma novidade também que gostávamos de partilhar aqui convosco. Será feito esse esforço e, portanto, vamos estar todos no mesmo modelo, em que já estamos nesta primeira candidatura, vamos estar todos a contribuir para a implementação destas duas candidaturas e para dar o nosso melhor para conseguir chegar aos objetivos. Só uma última questão relativamente a, enfim, este plano ambicioso de formação que têm procurado pôr em prática. Quais foram os maiores desafios com que se confrontaram na administração e na gestão e no ministrar dos conhecimentos e das práticas que o manual aconselha? Além da época atípica em que nos encontramos, obviamente, graças ao Covid e a maior parte da formação ter que ser feita, suponho eu, online, não é? E são as contingências resultantes da vida que todos nós temos tido nestes últimos tempos. Mas quais foram os maiores desafios em termos objetivos que se colocaram à vossa ação? Em relação, os desafios têm sido diferenciados em função das áreas de governo. Naturalmente, há áreas de governo que já conseguiram mobilizar o maior número de participações e de trabalhadores dos serviços que acolhem, se calhar outras menos, mas estamos a tentar aqui, obviamente, estabelecer um equilíbrio para que todos consigam cumprir os seus objetivos, dando espaço para a regularização de edições, para termos aqui o apoio dos formadores também em vários calendários que vamos articulando e que vamos revisitando e revendo para acolher essas disponibilidades, quer dos serviços, quer dos próprios formadores. Portanto, eu acho que há um esforço, o maior desafio, eu diria, neste plano é seguramente, e irá ser seguramente até 2023, a articulação, o esforço de articulação que todos os atores que estão a intervir no processo têm que fazer para chegarmos ao dia da formação, estarem todos naturalmente no seu melhor papel, com o número de participações máxima, porque estas candidaturas também têm um número máximo de 28 participantes em sala, e, portanto, o nosso maior desafio é, de facto, cumprirmos estes objetivos da candidatura e conseguirmos mobilizar os trabalhadores das várias áreas de governo envolvidas para o preenchimento desses limites máximos, porque significa que estamos a executar, e muito bem, o plano de formação conjunta. E, portanto, é de facto um esforço de coordenação, mas tem corrido bem, estamos a aprender imenso. Seguramente os próximos anos vão correr ainda melhor, porque são experiências muito enriquecedoras. E o alinhamento, posso dizer que hoje, se calhar, é muito mais fácil quando arrancámos, porque estávamos todos também a ajustar-nos às metodologias e é um enquadramento de parceria e de colaboração que não é muito habitual ao nível da administração pública, porque, principalmente quando temos um volume bastante grande e significativo em termos de participações, e também o número de atores que temos que articular, que temos que colaborar e que temos que envolver em todo o plano. Portanto, eu penso que esses têm sido os desafios e irão ser, seguramente, nas próximas candidaturas. Portanto, as expectativas são boas, em suma. As expectativas são boas, a formação tem sido de acordo com as avaliações, de acordo com o feedback que vamos tendo, quer dos formadores, quer dos formandos, muito bem acolhida. Ficam muitas vezes até com pena de não poder ir às primeiras edições e acabamos por, obviamente, ir reclarizando em edições subsequentes para acolher todas as necessidades das áreas de governo, mas sentimos que quando não é possível acolher todos aqueles que estão previstos naquela edição, é óbvio que se irão participar nas seguintes e essa manifestação de interesse e essa manifestação de adesão tem sido muito interessante ao nível das várias áreas que estão a trabalhar e envolvidas neste programa. Muito obrigada.
e passava agora a palavra, eu combinei isso com todos os meus convidados, digamos assim, tratá-los diretamente pelo nome, portanto, Andreia, não obstante a sua patente na GNR a ser elevada, eu perguntava-lhe qual foi a influência, se é que já há alguns reflexos deste plano anual de formação, no modo como a GNR, designadamente, tem desenvolvido a sua ação no que diz respeito ao combate à violência doméstica, designadamente naquele período crítico das 72 horas após a queixa, que é e continuará a ser, penso eu, um dos períodos mais críticos de todo o processo que se venha a estabelecer intentado por vítimas de violência doméstica. Há já algum reflexo na vossa atividade, na vossa ação, no vosso modo de proceder, tendo em atenção as instruções, entre aspas, que vêm deste manual? Muito obrigada pelo convite. Deste plano, também manual, vários. Gostaria de agradecer o convite à Guarda Nacional Republicana para estar aqui presente. Efetivamente, a Guarda Nacional está implementada em 94% do território nacional, ou seja, ocupa tem grande área de atuação, e atuamos essencialmente a 3 níveis: o nível da prevenção criminal e depois o segundo nível de intervenção e, posteriormente, o nível da investigação criminal. O feedback que nos tem chegado por parte como resultado do plano, embora os militares nomeados ainda não tenham frequentado a formação toda, nós nomeámos os militares para além do tronco comum, escolhermos o percurso formativo número 1, que era o percurso ligado à área judicial e à área da atividade operacional OPCs, e o feedback que nos tem chegado já tem surtido alguns resultados no terreno, nomeadamente os militares sentem-se muito mais seguros na elaboração e na efetivação de detenções em flagrante delito e em detenções fora de flagrante delito, e também conseguem melhor aferir... Desculpe interromper, que era normalmente uma área muito sensível e delicada, designadamente a delimitação do que era. Sim, e muito com os contributos do Procurador Miguel do Carmo, que é um excelente formador. Os nossos alunos, os militares, estão muito contentes com as ações deles, porque é uma formação muito prática. Ele dá muitos exemplos, eles conseguem fazer a ligação da teoria com aquilo que eles fazem no terreno, ouvir as vítimas, conseguir fundamentar um auto-notícia para conseguir depois efetivar uma detenção fora de flagrante delito, que é aquilo que usualmente não é muito aplicado, e temos que aumentar e potenciar essa ferramenta. Em casos de violência doméstica. Exatamente. E de violência contra as mulheres. E essa tem sido a principal vantagem, e aquilo que já temos o resultado no imediato, pese embora tenhamos começado a formação há poucos meses, passámos o período do verão, que é sempre uma altura complicada para a Guarda nomear militares, porque é uma altura de veraneio, também de prevenção e combate a incêndios florestais, e a formação esteve suspensa também no mês de julho e agosto, também precisamente por isso, porque nós, em termos operacionais, não conseguiríamos garantir... Chegar a todo lado. Exatamente, mas o feedback tem sido positivo nesse sentido, sim. Ótimo. E a vossa colaboração também com a PSP nesse aspecto, estão mais ou menos articulados, embora sejam áreas de atuação diferentes, não é? Em termos geográficos e não só, mas sente que efetivamente há uma maior articulação entre todos os intervenientes neste tipo de processo? Neste caso das nomeações para a formação, é sempre feita por intermédio da Secretaria-Geral do Meio, ou seja, a Guarda Nacional Republicana e a PSP fazem as suas nomeações, e depois o interlocutor com o INA será sempre a Secretaria-Geral do Meio. Mas a comunicação tem sido sempre fluida e constante, inclusivamente participámos nos trabalhos iniciais na definição dos referenciais, e logo aí se levantaram muitas questões, e foi muito importante também estar esta parte operacional e conseguimos logo no imediato conseguir perceber as limitações, as nossas, depois as limitações de quem estava da área da saúde, por exemplo, porque embora cada um de nós seja especialista na área ou na área que trabalha, não é? Não conseguimos perceber as capacidades e aquilo que o outro nos pode dar, e isso é muito importante. Exato. Eu, se souber o que o outro me pode dar, eu vou potenciar essa ligação, e o meu trabalho conseguirá, no final, conseguiremos um melhor resultado se todos trabalharmos no mesmo caminho e com o mesmo fim. Ótimo. Em termos gerais, algum de vós quer acrescentar mais alguma coisa relativamente às questões que aqui foram suscitadas, a cada um de vós individualmente, mas eu penso que voltamos ao mesmo, isto é tudo uma ação articulada, e a formação pretende precisamente isso, ser articulada, e eu presumo que os trabalhos preparatórios é aquele trabalho que não se vê, mas que efetivamente dá imenso trabalho. As vossas expectativas relativamente ao vosso trabalho em concreto,
são positivas, já têm alguma, como é que eu ia dizer, só me lembro da expressão feedback, mas pronto, percebem o que eu quero dizer, já tem algum reflexo da vossa ação a ser levada a cabo eventualmente de maneira diferente por parte das vítimas, por parte dos intervenientes? Já tem alguma noção disso? Eu penso que numa das futuras ações deste plano de formação seria muito importante, efetivamente, contemplar todo o território nacional. É uma das limitações que nós, enquanto Guarda, sentimos, é que o comando de Lisboa, Setúbal e Faro não foram contemplados e são comandos onde temos bastante participações por violência doméstica e teríamos todo o interesse que, no futuro, nas próximas edições, fossem efetivamente contemplados. Mas até agora o feedback tem sido muito bom e eles estão contentes e tentamos garantir que os militares façam o percurso todo completo para em 2023 tenhamos militares mais capazes e mais proficientes. Ricardo, mais alguma coisa a acrescentar? Estava a pensar que certamente a nova candidatura a Lisboa dará resposta à Guarda Nacional Republicana, nomeadamente na área da grande Lisboa. Não sei exatamente como estará o Algarve, sei que abriu a candidatura, não sei se já está fechada, não sei o ponto do financiamento no Algarve. Eu voltava a salientar que precisamente eu acho que este trabalho em rede interdisciplinar e multidisciplinar permitiu estabilizar referenciais formativos e com uma dimensão pedagógica já bastante consolidada. Eu acho que precisamente depois aqui o grande desafio, e que já era antecipado até em termos dos trabalhos de preparação do plano, tem a ver com como é que se transforma esta preparação, esta idealização ajustada ao que é, por exemplo, o Fundo Social Europeu e a toda a regulamentação e a especificidade que existe, quer em termos financeiros, quer em termos da dimensão pedagógica, e creio que precisamente aí as colegas do INA estão a lidar com esses desafios. Depois, a dimensão da avaliação, que também já foi logo identificada previamente no relatório da Comissão Técnica Multidisciplinar, parece-me que é absolutamente essencial para conseguirmos aferir ongoing, em processo e também no final da formação, o que é que foram os resultados e os impactos deste plano de formação, ambicioso, absolutamente, mas também essencial e importantíssimo na área da intervenção e da prevenção da violência contra as mulheres e violência doméstica. Sim, senhora. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Zulinda. Ouve-se muito mal. Acho que está sem som. Ouve-se muito mal. Está sem som, acho que está sem som. Eu acho que a colega está sem som, não se ouve aqui, não sei se é o que... Deve ser o micro. Eu tinha desligado. Estava a dizer que o colega Ricardo já disse muito bem que o trabalho colaborativo vai continuar, é um esforço conjunto. Tem sido um gosto e um prazer estar a acompanhar todos estes trabalhos. Noutras áreas, o trabalho colaborativo idêntico seria, obviamente, ótimo, porque tem sido uma excelente experiência, aproxima as realidades, como também em espanhol se disse, passamos a falar das mesmas metodologias, passamos a falar com os mesmos conceitos, articulamos de outra forma, a linguagem passa a ser a mesma, é muito mais fácil comunicar sobre determinadas matérias e domínios. Penso que, falamos por nós, naturalmente, por INA, seria seguramente uma experiência e uma boa prática a disseminar, se calhar noutros contextos, noutras áreas, e era aquilo que eu gostaria de deixar aqui neste fórum. Muito obrigada. Eu abria agora, enfim, dava agora a palavra à plateia, como se costuma dizer. Não sei se há questões que queiram colocar aos nossos oradores relativamente a esta matéria, embora a formação pareça aparentemente uma área um bocadinho, como dizer, abstrata e árida, a verdade é que é da maior importância para a sensibilização e para a posterior atividade a ser desenvolvida no terreno. E, portanto, sem a formação, sem a capacitação para a ação, efetivamente é muito difícil ter resultados em áreas tão delicadas e tão sensíveis como a violência doméstica e o combate à violência contra as mulheres. Portanto, eu passava a palavra, se alguém quiser intervir, colocar alguma questão, acrescentar qualquer coisa. Vou ficar sentado. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela exposição. Era uma questão
um bocadinho para o Ricardo, mas também para as outras duas colegas que fizeram a intervenção. Que era, em que medida, para o Ricardo, se calhar até mais para as outras duas colegas, em que medida que esta formação, ou que a formação, pode provocar mudanças estruturais no pensamento sobre a violência doméstica e na atuação dos profissionais que estão no terreno e que são alvo dessa formação. Se acham que isto é uma realidade ou se é uma utopia, quando dizemos que a formação é mais formação, mas pegando naquilo que o Ricardo disse, nomeadamente desta metodologia de referenciais comuns, se isto pode criar um corpo comum do ponto de vista da atuação. Gostava de vos ouvir acerca disso. Obrigado. Posso? Claro, Ricardo. Enfim, eu diria que, e parece-me também relativamente consensual, que a formação é um motor da transformação. Eu pessoalmente, a área pedagógica é uma área que tenho particular interesse, evidentemente, e portanto aqui falo também do meu ponto de vista técnico e de experiência na área formativa. Eu creio que, associada a essa importância pedagógica e dos conteúdos formativos e dos referenciais formativos, é precisamente fundamental assumir uma visão estratégica, integrada, multidisciplinar, que eu creio que nos trabalhos de preparação do plano, esses princípios foram integrados. E diria que essa dimensão estratégica associada a um mero referencial formativo, entre aspas aqui o mero, evidentemente, aí o potencial de transformação será muito maior. Mas isso implica, mais uma vez, e pegando também um bocadinho do que a colega no outro painel referia, a professora Magdalena Matos, a dimensão da avaliação é absolutamente essencial. Portanto, nós sem ouvirmos formandos, formandas, formadores, outros e outras interlocutoras no processo formativo e pedagógico, sem essa informação, evidentemente, nós não conseguimos quantificar a sua eficiência e a sua eficácia, evidentemente, e eu acho que essa dimensão é absolutamente essencial e certamente que o INA terá esses recursos também e todos os instrumentos de avaliação da formação. Voltando um bocadinho atrás, sim, eu sou totalmente a favor de maior formação com uma dimensão estratégica, uma visão estratégica holística, integrada, integradora também, e com uma multidisciplinaridade e com leituras e abordagens diferenciadas, porque dessa pluralidade e dessa interseccionalidade também surge uma maior qualidade na própria prática profissional, claro, que era um bocadinho que a doutora Helena referia. Que é aquilo que se pretende, não é? Sim. Não sei se mais alguém quer colocar questões. Ainda respondendo aqui, cada uma das entidades que neste momento estão a receber formação, também elas próprias têm referenciais de formação adjacentes, quer seja aos cursos de formação inicial ou promoção ou de especialização. O que esta formação traz de novo é esta partilha entre as diversas entidades e conseguimos ter formadores que estiveram na criação de alguns dos instrumentos, é essencial e traz-nos muitas vantagens porque eles sabem o caminho das pedras que aquele referencial e que aquele, por exemplo, estou-me a lembrar do Manual de Atuação Funcional em 72 horas, o procurador teve desde o início, sabe o alinhamento por onde aquilo passou e consegue trazer muito mais valias para quem está no terreno e responder às necessidades do terreno e esta partilha, cada uma das entidades conseguimos ter uma linguagem comum. Quando eu falo de violência doméstica, cada um de nós saber especificamente o que é que eu estou a referir quando eu falo de violência contra as mulheres, cada um de nós saber, e não eu, na minha área, sei o que é, se calhar da área da educação tem outra visão, e passamos todos a ter a mesma visão sobre o mesmo assunto, acho que é muito, muito importante. Penso que sim, até para o desenvolvimento de um trabalho comum também, sim. Não é? Agora eu destacaria, se me permite, destacaria apenas aqui um aspecto que temos achado muito, muito interessante, que é precisamente o facto deste plano beneficiar não só de um grande investimento ao nível dos conteúdos e na seleção daquilo que poderiam ser ou não os domínios a desenvolver no âmbito da formação e a própria metodologia de concepção que conduziu ao plano, à construção do plano, favoreceu, obviamente, a qualidade em termos de conteúdos e em termos de oferta que está a ser veiculada junto de todos os trabalhadores que estão agora neste momento e os participantes estão a participar no plano. Isso tem sido um excelente feedback dos próprios participantes que vão participando nestas várias sessões e tem sido inequívoco o interesse
quer da experiência que os formadores já vão demonstrando e fazem essas referências na própria avaliação, quer também naquilo que vão já partilhando como sendo as práticas no contexto que vão tendo e o uso que já estão a fazer desta formação no seu dia-a-dia, na sua prática profissional. São feedbacks efetivos, são feedbacks muito ricos, que já estão, inclusivamente, a circular também pelos seus círculos de contexto, pelos vários serviços, e nós sabemos que já está muita gente à espera para poder participar e vir às sessões e às próximas sessões que possamos vir a desenvolver. Esse feedback e essa partilha tem sido efetiva. Para além, obviamente, destacaria aqui também a elevadíssima qualidade dos formadores e o feedback que temos tido dos formandos relativamente ao nível que este plano, que esta formação está a ter. Sim, senhora. Eu penso que, e espero que dentro de um ano possamos estar todos novamente aqui, não necessariamente as mesmas pessoas, mas representantes das mesmas áreas, para então poder fazer uma avaliação mais concreta daquilo que foi o resultado, e se possível mais normal, mais real, e num contexto de maior normalidade, para poder então fazer a avaliação em todas estas áreas e das vossas profissões específicas, quais foram os resultados da execução deste plano ambicioso de formação e designadamente, por exemplo, na área da Andreia, a questão das 72 horas, se as vítimas já se sentem mais à vontade, enfim, uma série de reações e de questões que nós só poderemos ter uma resposta mais cabal, efetivamente, ao fim de um tempo maior, penso eu, de pôr em prática este plano. De qualquer modo, se mais ninguém tem nada a acrescentar, agradeço imenso a vossa presença e desejo-vos a maior sorte no exercício das vossas funções e deste trabalho tão exigente que nós sabemos que é, quando se trata de temas desta natureza. E muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.